E análise horizontal. Aí, agora foi. Tá sendo gravado, Vitor. Tá. Ahn, eu trouxe aqui para vocês um balanço da Panvel, tá? Que é um. A gente atende eles ali no banco, é mais ou menos a análise que a gente faz ali. Análise, então, vertical da empresa, a gente vai pegar o todo dela e ver o quanto cada conta representa dentro desse todo, tá, gurizada? E análise horizontal, a gente vai pegar e comparar a variação de um ano para o outro, quanto aumentou ou diminuiu de um ano para o outro. Por exemplo, aqui a gente tem, em 2023, o meu ativo total representou 3 bilhões e 81 milhões e esses quebrados. Isso representa 100% do meu ativo, né? Quanto disso, quanto desses 3 bilhões representa dentro do meu ativo circulante? O ativo circulante, que é o que a gente viu na última aula, que é o curto prazo, vai representar 60%. Como é que a gente fez essa conta dentro do Excel? Deixa eu mostrar para vocês. Aí, a gente dividiu um por outro. A gente dividiu o de baixo, o de cima a gente tem a porcentagem, então, que o meu ativo circulante representa 60%. Em comparação, a gente vai ver que no meu ativo não circulante ele vai representar 40%, correto? Porque o ativo circulante mais ativo não circulante, eles vão fechar os 100% do meu ativo total. Então, essa é a primeira análise que a gente tem. Análise, então, que a gente tem que o meu ativo circulante representa 60% e o ativo não circulante, os outros 40%. Agora vamos olhar dentro na análise vertical, quais são as contas quais são as principais contas que representam o meu ativo circulante, se a gente for olhar. Se a gente olhar, a gente vê que o caixa representa 7%, aplicações financeiras 7%, o meu contas a receber representa 18%, o meu clientes representa 15%, os meus estoques representam 32%, já que no meu ativo não circulante, dos 40% que eu tenho do meu ativo não circulante, o que vai ser as maiores representações? Vamos ver aqui. Eu não quero tomar muito tempo, eu sei que o Vitor vai falar. Ó, dentro do meu ativo não circulante, são ativos de longo prazo da empresa. O imobilizado, ele apresenta 35%, os meus direitos de uso de arrendamento correspondem a 19%. E são essas, então, as principais contas que, dentro do meu ativo, são as maiores representatividades, tá? Dentro da Panvel. Agora vamos olhar no passivo. Vocês conseguiram entender o que é a análise vertical? Com alguma dúvida? Isso. A análise vertical, ela representa o quanto do meu ativo total vai representar cada uma das contas. Por exemplo, aqui que eu mostrei. O ativo de... O meu ativo circulante, do 100% do meu ativo total, 60% são de ativos circulantes, tá? Agora, dentro do meu ativo circulante, eu tenho as porcentagens que cada uma delas representa. Por exemplo, eu tenho 18% do meu ativo circulante é de contas a receber, que a empresa tem para receber. Então, comparado com as outras contas ali, que são 7, 1, a mais relevante é o contas a receber, o clientes, os estoques da empresa. Já no meu ativo circulante, se tu for ver, a representatividade das outras contas é quase zero, né? Dentro dos 40%, 35% é o meu imobilizado, entendeu? A representatividade. O imobilizado da empresa é todo, digamos assim, as máquinas da empresa, os veículos da empresa, são todos imobilizados da empresa, né, que tu utiliza no dia a dia. Entra aí também. Oi? Tu diz os 35% ao, ao ano? É. Esse aqui é o balanço fechado já da Panvel no ano de 2023. Não, é o mesmo. Agora, análise horizontal, a gente vai ver a diferença de um ano para o outro. Ó, o que representa a análise horizontal? Vamos pegar aqui. Ativo circulante. Agora a gente vai fazer a porcentagem que variou de um ano para o outro. Ó. Análise horizontal, por exemplo,
O ativo circulante da Panvel, que valia 13, o ativo total ali circulante dela vale 13 bilhões, em 2022 era 2 bilhões e 700. De um ano para o outro, quanto isso variou? Variou em 13%. Então quer dizer que 13% foi a porcentagem que aumentou do meu ativo circulante. Agora, quais são as principais contas que variaram de um ano para o outro? Se a gente for ver, a conta de aplicações de um ano para o outro, de 2022 para 2023, aumentaram em 65%. Outras contas que variaram bastante foi o contas a receber da empresa, que aumentou 21% de um ano para o outro. Outras contas a receber, os estoques também aumentaram 11%. Dentro do meu ativo não circulante, o ativo realizado a longo prazo da empresa também aumentou 16%. Vamos ver, teve contas que diminuíram, vocês estão vendo, por exemplo, o investimento zerou, os outros ativos diminuíram em 50%. Cadê? Ó, o meu imobilizado aumentou em 4% e o meu direito de arrendamento diminuiu 2%. Como é que a gente interpreta isso agora? Comparando tanto a análise vertical e horizontal. Vamos pegar o exemplo aqui do contas a receber. O meu contas a receber, ele representa, em 2023, 18% do meu ativo circulante, ok? Só que, de 2022 para 2023, ele aumentou em 21%, ok? E se vocês forem ver, a análise vertical dele no ano de 22 era 17%, ou seja, faz sentido. Ela aumentou também a análise vertical de um ano para o outro, a representatividade dele, e também aumentou a porcentagem dele de um ano para o outro. Então faz sentido esse aumento. Agora, a mesma análise que a gente fez segue para o passivo, tá? Não sei se vocês chegaram a dar uma olhadinha na apresentação corporativa da Panvel ou das notas explicativas. Chegaram a abrir? Se a gente for ver no material aqui, ó, da análise da apresentação corporativa da Panvel, ó, ao market share dela, da empresa, a quantidade de lojas que ela tem em cada estado. A Panvel, ela não tem só as lojas, tá? Ela tem a distribuidora de remédio deles, que é a Limed, também tem a fábrica, que é a Lifar, onde eles desenvolvem os cosméticos. Ó, vamos ver. Crescimento, resultados, ó, estratégia de destaques operacionais, expansão. Se vocês forem ver bem no material, a Panvel ela tem expansão, tá? Ela está aumentando o número de das lojas físicas. E um dos principais motivos de lojas que eles querem aumentar é diminuir as lojas que eles alugam e montarem as próprias lojas deles sem ser alugadas. São as lojas físicas deles ali. Exatamente. Exatamente. Só que a empresa, ela precisa tirar capital de algum lugar para poder financiar essas novas lojas. E com novas lojas, vai precisar de mais estoques, né? Quais são as duas maneiras que eu falei na última aula que a empresa ela pode captar recursos? O capital próprio e o capital de terceiros, né? O capital próprio é o dinheiro dos próprios sócios, que ela pega lá no capital social, ou reservas que a empresa pode ter, ou para o capital de terceiros, que daí seria as contas lá no passivo, que são os empréstimos com os bancos. No caso da Panvel, se a gente for olhar aqui o passivo da empresa, vamos lá. Ó, a Panvel, ela aumentou o endividamento dela de um ano para o outro em 140%, porque ela emitiu debêntures para poder financiar as novas lojas delas e também comprar novos estoques. Então faz sentido o que está na apresentação corporativa, que a empresa está fazendo as novas lojas deles e diminuindo as lojas alugadas, e o jeito que ela se financiou foi com capital de terceiros, emitindo debêntures. Vamos lá. Cadê as notas explicativas? E se a gente for também olhar as notas explicativas da CIA, cadê? Aqui na nota explicativa, cara, eles vão explicar cada uma das contas da empresa, tá? De caixa, contas a receber. Vamos ver se aparece aqui. Impostos. É, que eles divulgam lá na B3. Ó, vocês estão vendo que teve emissão ali de debêntures?
Aqui eles explicam um pouco como é que eles fazem o lançamento disso. Então, a ideia é que, tipo, geral, gurizada... Cadê o Excel? A ideia geral mesmo que eu quero passar para vocês é que na hora que a gente pega o balanço, a gente tem que ver o que a empresa está dizendo se está batendo com o balanço dela. Nesse caso, da Panvel em específico, tá ok. A ideia deles... cadê aqui? A ideia deles foi emitir as debêntures, tá? Para poder fazer as novas lojas, diminuir o arrendamento dessas lojas, para montar as novas lojas, só que isso eu preciso ter, como eu vou ter novas lojas, eu preciso ter um estoque maior, né? E qual foi a estratégia da Panvel, que foi muito inteligente? Se vocês forem ver a conta, cadê estoques aqui? A conta estoques aumentou bastante de um ano para o outro, né? A estratégia deles foi, na época, eles previram que a taxa Selic ia aumentar na época que entrou o governo Lula. Então, eles aumentaram a compra dos estoques deles para deixar estocado e esse estoque se valorizou. Então, ou seja, eles ganharam mercado também fazendo isso. E isso fez com que eles tivessem ok para poder vender, né? Além disso, deixa eu ver o que tem mais para falar. Consequentemente, né, o imobilizado da empresa aumentou, né, porque ela adquiriu novos maquinários, novas lojas, isso aí condiz com o que aconteceu com a empresa. Vou ver meu passivo. A conta de empréstimos ali, como eu falei para vocês, aumentou, né, de um ano para o outro, e a variação dela foi de 140%, como a gente viu nas notas explicativas ali, eles emitiram as debêntures, então está batendo com o que a empresa está falando. Consequentemente, né, tu vai precisar, como tu vai demandar um maior estoque, tu vai demandar também a compra maior dos teus fornecedores. Então, se for ver a conta de fornecedores, ela representa 22% ali do meu passivo e ela aumentou 22% de um ano para o outro. Então, condiz com o que a empresa está fazendo. Vamos na DRE. Se a gente for analisar... Ô, Vitor, não acho uma boa a gente montar aqui a DRE? Já explicando para eles a estrutura? Depois a gente faz. Fica melhor. Ah, aqui na análise horizontal e vertical dentro da DRE, né, que eu fiz? A gente utilizou como base a receita bruta da empresa e depois a gente foi dividindo com as outras contas para ver a representatividade. Também, eu acho que seria isso, cara. Não tem muito mistério, é mais para passar uma visão geral mesmo da análise horizontal e vertical. Isso aqui vocês vão aprender com mais calma, acho que na análise fundamentalista ali depois. Vai ter, tipo, algumas aulas que vocês vão fazer isso, não vai ser aqui em 10 minutos. Mas é mais para passar uma visão geral de como é que a gente faz para interpretar um balanço utilizando análise horizontal e vertical. A gente não vai utilizar indicadores aqui, até porque é para dar uma visão geral para o Vitor poder seguir agora com montar a estrutura da DRE e seguir no valuation. Acho que é isso. Tem mais alguma coisa para falar? E aí, galera da internet aí que tá participando. Só deixa eu ver aqui uma coisa. Só quero abrir uma foto para confirmar uma coisa, tá? Pronto, aqui. Tá. Pessoal, acho que dá para ouvir. A gente falou sobre isso, a gente mostrou a análise horizontal e vertical, já para dar uma ideia para vocês, mas eu acho importante a gente dar uns passos para trás também e relembrar de alguns conceitos antes da gente continuar, tá? Talvez fique confuso ver vários números de uma vez, por isso que eu acho importante dar uma revisadinha, tá? Consegue? É que quem tá online não vai conseguir ver certinho, mas vira um pouquinho para cá que eu vou usar o quadro, por favor. Ó, vamos começar. Vamos começar relembrando, na verdade, os três principais demonstrativos. Quem falou na última aula? Vocês lembram quais são?
E o quê? Sim, mas é a DRE isso. Mas, e tem mais um outro. Isso, balanço patrimonial. Cara, vamos montar eles, tá? DRE. Vamos começar por ela. Qual que é a primeira linha da DRE? Aí, pessoal. Vocês caíram na aula passada aí. Nossa receita bruta aqui vai ser. Vamos chamar de receita bruta. Receita bruta. Receita, receita bruta. Meu Deus do céu. Aqui. Receita bruta. A segunda linha, a gente vai deduzir, tá? Algumas coisas. Vai deduzir praticamente os cancelamentos e alguns impostos sobre venda. Sobre venda, tá? Cancelamentos por quê? Lembra que a DRE ela é no regime de competência, né? Então é a partir do momento que o pedido foi feito e depois cancelado. Depois a gente vai chegar num outro resultado. Esse nosso resultado é a receita líquida, tá? Depois que a gente chega na receita líquida, a gente vai deduzir algo muito importante. Vocês lembram o que que é? Antes da gente chegar no nosso lucro bruto. Isso aí. O nosso custo de mercadoria vendida, o custo do serviço prestado, tá? Ou alguma outra sigla que costumam utilizar. A gente vai então chegar na nosso lucro bruto. Porque a gente deduziu praticamente o que foi cancelado e o nosso custo de operação, tá? Em inglês, vocês vão ver alguns demonstrativos, inclusive aquele material, depois eu vou abrir o Drive e mostrar, as coisas estão em inglês, tá? Então, aqui, esse receita, revenue, e o CMV, eles usam COGS, tá? A sigla COGS. Aqui, outra sigla, a gente vai tirar algumas despesas. Aí vai deduzir alguns outros custos, tá? A gente vai deduzir a despesa administrativa, a despesa operacional, tá? E aqui já vou botar a sigla de Ney. Pô, ficou muito ruim. Tá. Mas vou deixar a sigla em inglês já, porque vocês vão ver naquele material que vai estar em inglês. Mas é basicamente nossas despesas administrativas e operacionais. Tá? Aqui a gente vai fazer algumas manobras contábeis, tá? Porque quando vocês fizerem a cadeira do Alexandre, de caminho do holder, ele vai falar sobre tipos diferentes de contabilidade, tá? E ele vai comentar com vocês sobre a contabilidade financeira, que é o que a gente vai utilizar para fazer o valuation. O mercado financeiro realmente utiliza isso porque é mais fácil de comparar, porque a gente consegue trazer alguns múltiplos direto nos demonstrativos, tá? No nosso, praticamente a gente desconta o SG&A e a gente vai chegar no nosso, no famoso EBITDA, tá? O que é o EBITDA? Basicamente, é uma proxy, é uma aproximação do nosso fluxo de caixa. Aqui já vão ser alguns conceitos um pouquinho mais avançados, tá? Mas que o mercado financeiro utiliza para comparar empresas. Que nem a gente comentou semana passada, a gente precisa comparar empresas para entender como é que elas funcionam, tá? E aqui, Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, Amortization, tá? Basicamente, nosso lucro antes de impostos, taxas, depreciação e amortização, tá? Por que a amortização e depreciação entra aqui? Na contabilidade convencional, quando vocês pegarem uma DRE de uma empresa fechada, a aberta normalmente já vai estar mais ou menos assim, tá? Uma empresa que já fez IPO.
Mas uma empresa fechada, a depreciação e a amortização, ou ela vai estar descontada no SG&A, na administrativa, ou no próprio custo de produção, tá? Só que por que a gente tira ela? Porque ela é uma despesa não caixa. O que significa isso? Ela não vai interferir no caixa da nossa empresa, tá? A depreciação é assim, ó, a gente vai alocar um capital, vai comprar um imobilizado, tá? A gente vai comprar um prédio, um carro. A gente vai comprar um carro e esse carro tem uma taxa de depreciação de 10% ao ano, tá? A gente pagou 100 mil por esse carro, tá? Pagar 100, não vou botar os outros zeros. A gente pagou 100. Ele tem uma taxa de 10% de depreciação ao ano, ou seja, a cada ano a gente vai ter 10% do valor dele descontado. Vocês já ouviram falar que quando a gente compra um carro zero, a gente sai da concessionária, a gente perde, sei lá, 30% dele já. É algo parecido, tá? Porque com o passar dos anos, a gente vai botar o cálculo da depreciação. Então, esse é o ano 1, tá? Ano, ano 1, esse é o 1, e aqui o capital, e aqui sempre a taxa de depreciação, tá? Taxa de depreciação que vai ser sempre 10%. No ano 2, nosso imobilizado vai ser impactado pela nossa depreciação. E como é 10%, uma conta fácil, vai para 90 mil. E assim por diante para os próximos anos, tá? Só que isso aqui, esses 90 mil, vocês entendem que a gente não precisou pagar 90 mil. O nosso artigo, ele perdeu 10%. O nosso imobilizado, ele perdeu 10% de valor. Uma das coisas para descontar é que acaba ajudando as empresas para pagar os impostos, tá? Mas é uma despesa que a gente não teve que pagar, tá? A depreciação são sobre artigos imobilizados, físicos, e a amortização é sobre intangíveis, tá? Basicamente é isso. Vocês vão entender o porquê que eu estou comentando sobre. É uma conta não caixa, ou seja, a nossa empresa não vai precisar, eu estou repetindo porque é algo importante, tá? A nossa empresa não vai precisar abrir mão desse valor para continuar essa operação. Por isso que eu sou utilizado esse EBITDA, porque ele já entra como múltiplo. Aqui é uma introdução a múltiplos, tá? Porque a gente consegue entender como uma empresa ela funciona na forma operacional dela, tá? Aqui a gente vai descontar a depreciação e amortização, a gente vai chegar no EBIT. Quando a gente chegar, quer dizer, no EBIT, aqui. Quando a gente chegar no EBIT, depois, a gente vai trabalhar com o nosso encargo financeiro. O que é o nosso encargo financeiro? É o quanto que a nossa empresa ganha de grana sem estar relacionado à atividade fim dela, tá? Já vai. Uma aplicação financeira, por exemplo. E daí a gente vai descontar o que a gente perde, o que a gente paga de juros, menos juros pagos e juros ganhos, e aplicação, sabe? Aplicação. Por que isso é importante? Que vocês preferem? Ó, vocês como investidores, vocês preferem investir numa empresa que na operação dela, sem estar relacionado ao quanto que ela tem investido num Tesouro Selic que paga 14% ao ano? Vocês preferem uma empresa que na operação dela gere muito dinheiro, no funcionamento dela ela gere muito dinheiro, ou que no funcionamento dela, na parte operacional, não gere dinheiro, dê prejuízo, mas ela recupera aqui? É lógica, né? Na operação, exato. E é por isso que existem essas manobras para a gente poder comparar, tá? Depois a gente vai descontar também o imposto de renda, o imposto de renda, e daí a gente vai deduzindo e vai chegar no nosso lucro líquido, tá?
Só o resto é a parte mais fácil. Não, entra junto. Entra junto. Tá, basicamente é isso aí, DRE. Aqui para baixo tem mais algumas coisas intangíveis. Mas isso é só um detalhezinho. Aqui, depois nós temos o nosso demonstrativo de fluxo de caixa. A gente vai trabalhar com o método indireto, tá? Aqui, que nem a gente explicou as diferenças semana passada, mas porque no valuation a gente acaba utilizando o método indireto mesmo, tá? Nosso demonstrativo de fluxo de caixa, resumindo aqui, bem resumão, a gente vai ter o nosso fluxo de caixa, nosso FCO, fluxo de caixa, investimento e fluxo de caixa financiamento. Tá certa a ordem. E aqui a gente e daí no final a gente vai ter o caixa total, tá? Caixa total. Total. O nosso fluxo de caixa de operação tem algumas contas bem importantes, tá? Lucro, só deixa lucro líquido. Lucro líquido, basicamente essa é a estrutura, tá? Aqui a gente vai trazer o que a gente botou de. Já vou usar o termo CAPEX. CAPEX é o que a empresa utiliza, vai investir no imobilizado dela, tá? Eu estou falando CAPEX porque qualquer empresa de capital aberto que vocês forem analisar, está escrito CAPEX, tá? Ou quando vocês abrirem um modelo, vai estar escrito CAPEX. Mas é basicamente o que ela investe para crescer a operação dela, tá? Tá relacionado à estrutura dela. É, o imobilizado. Isso aí. Financiamento são as formas de como é que ela vai levantar capital, se for por capital próprio, capital de terceiro, que nem o Descons comentou. E por último, a gente tem o nosso balanço patrimonial. Eu vou dar como BP. Vocês acabaram de ver. Resumão, assim. O que a gente tem do lado direito, o que a gente tem do lado esquerdo. Isso aí. Ó, nosso ativo, passivo e PL, que é o patrimônio líquido. Patrimônio líquido, tá? O balanço patrimonial, a gente tem que bater, o nosso ativo tem que ser igual passivo mais patrimônio líquido. Daí a gente tem o ativo circulante, o não circulante, o passivo também circulante e não circulante, e o nosso patrimônio líquido. Tá. A gente relembrou algumas coisas. Por quê? Porque a gente precisa entender como é que esses três demonstrativos se conectam, tá? Eu vou trazer de forma bem resumida, assim. Mas, ó, na nossa DRE, calma aí, a gente vai ter o seguinte. Vamos começar na ligação da DRE para o fluxo de caixa. No nosso fluxo de caixa operacional, nossa primeira conta, não sei se vocês lembram, é o nosso lucro líquido. Lucro líquido. É quem vai começar. Aí
a próxima etapa, a gente vai fazer o quê? A gente vai adicionar o valor que a gente tem aqui de depreciação e amortização. Por quê? Porque é uma conta não caixa, ela não vai afetar o caixa operacional da empresa. Então, essa vai vir para cá, tá? A nossa depreciação. E aqui a gente vai adicionar também a variação de capital de giro. Isso aqui é algo bem importante. Já vou explicar o que é isso aqui, tá? Aqui a gente vai ter o investimento em CAPEX, tá? O que a gente viu na última aula aqui, dívidas, valor pago e recebido, tá? Aqui, próxima etapa. O nosso caixa, como é que a gente vai ligar ele, nosso caixa total, como é que a gente vai ligar ele para o balanço patrimonial? Não sei se vocês lembram, o Descontos falou, o balanço patrimonial ele é estruturado de acordo com a liquidez das contas. Quanto mais alto ela tá, significa que mais líquido é. Mais líquido, mais fácil de transformar em dinheiro aquela conta, tá? Como é que vai conectar? Basicamente, o nosso caixa total vai vir aqui para o ativo, que vai ser a nossa primeira conta no ativo, vai ser caixa. Porque não existe nada mais líquido do que o próprio caixa, porque é o próprio dinheiro, tá? Claro que ele vai estar em um banco, né? Mas aqui é o nosso caixa total aqui, vai ser o nosso caixa. Aqui. Outra ligação. Nosso lucro líquido, ele vai vir para cá. Ele vai vir para cá como lucro acumulado. Acumulado. Tá, deixa eu ver. Obrigado. Esqueci o carregador em casa. Vou aproveitar. Ó, vamos ver. Todo mundo para entender que uma coisa se conecta com a outra. Tá. Ah, lucro líquido tem que fazer balançar. Tem algo que não está fazendo balançar esse balanço patrimonial aí. Não, acho que está certo, sim. É. Essa é mais ou menos a forma mais simplificada que eu vejo de mostrar como é que os três demonstrativos se conectam, tá? Tem um, um slide que a gente botou lá no Drive que diz exatamente isso e tá de uma forma mais bonitinha, tá? Dá pra ver mais fácil como é que uma coisa se conecta com o outro, porque tá um aqui, um aqui, um aqui. Tá bem fácil mesmo. Tá. Agora, próxima etapa, a gente vai falar sobre um assunto bem importante. Aí depois a gente vai voltar e ligar com o que o Desconce falou, tá? E a gente vai falar sobre nosso capital de giro. Alguém aí sabe o que é capital de giro? Dá um chute. Exatamente, é isso aí. É basicamente o que a empresa precisa para funcionar. De forma mais simplificada é isso. Por quê? Porque o capital de giro, ele pega o tempo em que uma empresa vai comprar um insumo, vai comprar o produto, ou seja, uma indústria. Digamos que é uma indústria. Aqui a gente tem uma indústria aqui, ó. Fazer uma portinha.
E daí, aqui, a primeira coisa que ela faz, ela vende algo, né? Essa nossa indústria vai vender, sei lá, vai vender eixo de carro. Ela vai vender eixo de carro, tá? É que na minha cidade tem uma empresa que vende isso, eu lembrei. Só que para ela produzir, tem toda uma cadeia, além da própria cadeia de produção, tem, tem um momento que o capital dela vai estar preso a isso aqui, tá? Daí no capital de giro, a primeira coisa que a gente vai ser a compra do insumo, tá? Que ela vai comprar aço e etc. Que a compra, basicamente isso, tá? Vai ser a compra. Vai passar para cá e aqui eles vão fazer o processo produtivo deles, tá? Processo produtivo. Compra, processo produtivo, a venda. Compra, aqui tem. Ah, tá errado aqui. Compra, pagamento, pagamento, venda e aqui. Oi? Quê? Pagamento do que a gente comprou. Ah, venda e aqui o nosso recebimento. Aqui, e aí a gente tem nosso eixo de carro, do carro, né? Basicamente, o que não participa aqui do eixo que a gente vê é o recebimento e o pagamento, tá? Ou seja, o capital de giro, essa aqui é a operação da empresa. O capital de giro é o quanto de dinheiro que uma empresa precisa para que ela produza o eixo do carro, tá? Basicamente é isso. Ah, eu escrevi dessa forma, nessa ordem, mas ela pode ser em momentos diferentes. Pagamento pode ser depois do processo produtivo. Isso depende do quê? Depende da empresa, do, de como os diretores conseguem negociar, o CEO consegue negociar. Basicamente assim, quanto mais uma empresa consegue demorar para pagar e antes recebe, melhor. Porque significa que tem empresa, tipo a Ambev, ela tem um domínio de mercado muito grande. A maioria ou seja, ela é o maior comprador de insumos de muitas empresas. Como ela é o principal, ela tem o poder de barganha. Digamos, que o Desconto tem uma empresa que eles fazem a tampinha da latinha. Vai ser o lacre, é só o lacre, digamos que não é tudo junto. E daí ele fatura, sei lá, 3 milhões no ano, só que desses 3 milhões, 2 milhões e meio vem de mim. Ou seja, eu sou o principal cliente dele. Significa que eu, como empresa, eu tenho um poder de barganha sobre o Desconto. Por quê? Eu posso dar alguns termos meus para o Desconto aceitar. Que no caso, o Desconto vem para mim e fala: eu entrego para ti as tampinhas, os lacres, mas tu tem que pagar para mim em um prazo de 30 dias. Pô, eu falo não. Com o teu concorrente eu posso comprar e pagar em 140 dias. Entende? A ideia é um poder de barganha, ou seja, quanto mais tempo a empresa consegue demorar para pagar, melhor. Ela consegue fazer isso basicamente quanto maior ela é, tá? Empresas pequenas normalmente não conseguem pagar muito tarde. Exato, exato. É, digamos assim, a gente tem um capital de giro aqui, sei lá, para a empresa. Secou, cara. Ah,
É 1 milhão. É 1 milhão. Tá. Ela precisa de 1 milhão para. A nossa empresa precisa de 1 milhão para de capital de giro para fazer a empresa acontecer, para fazer a operação dela. Existe um mundo em que algumas empresas, como o Desconto comentou, elas possuem um capital de giro negativo. Ao invés de ser 1 milhão, eles têm o capital de giro deles é menos 300 mil. Alguém me explica o porquê? Oi? Não, não. Isso aqui acho que tá confundindo um pouco com o conceito de lucro, ou de receita e tal. Mas não, não é isso. É, na verdade, o capital de giro negativo. Não. O, exato. Quer falar? Cara, cara, não, mas tu calcula o capital de giro com base no balanço patrimonial. Isso sim, mas não. Queria falar alguma coisa? É por causa do prazo de recebimento. O que que é nosso capital de giro? A grana que a gente precisa para pagar até receber. Um capital de giro negativo significa que a gente recebe antes de pagar, que é o caso que eu falei. Por exemplo, digamos que a gente tem a Ambev, tá? Ambev. É hipotético esses valores que eu tô falando, tá? A Ambev, o prazo de pagamento dela, prazo pagamento é 120 dias. Ou seja, a Ambev demora 120 dias para pagar o desconto, para pagar a, o lacre da latinha. Só que ela tem um prazo de recebimento de 90 dias. Ou seja, tá vendo que a gente demora mais para pagar do que para receber? É basicamente isso, um capital de giro negativo. Mas não são todas as empresas que têm, tá? Mas é um conceito muito importante para saber. Isso aí. Tanto é que o capital de giro é algo extremamente importante nas empresas. O, o Romulo tem a empresa dele, mas se vocês tiverem um dia, quiserem ter uma empresa, vocês vão entender a importância do capital de giro. A maioria das empresas quebram por causa do capital de giro, porque elas não conseguem fazer entender esse conceito, e porque assim, a necessidade de capital de giro, ela não está lá no teu DRE, ela não está no teu balanço patrimonial como uma conta escrito necessidade de capital de giro, ela está lá como caixa, entendeu? E muitas vezes as empresas usam esse caixa que ela precisa para operação, esse 1 milhão, ela, sei lá, investe em imobilizado, ela quer expandir a operação dela e ela tem que recorrer ao banco para fazer o empréstimo para a operação dela continuar, porque se ela não continuar, ela vai falir. Simplesmente isso. E os empréstimos de capital de giro, eles são extremamente altos, porque tem um risco muito alto envolvido, tá? Ah, e o que a gente vai trabalhar no valuation é a variação, é a variação no capital de giro. Que assim, em resumão,
é basicamente a gente fazer uma análise horizontal do capital de giro, tá? Mostrar como variou de um ano ao outro. Digamos que um ano é 1 milhão, no outro ano é 1.200.000. Pô, variou 200 mil. Depois, 1.300.000, blá, 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 e assim por diante. Tá. Tá. Cara, aproveitando essa brecha aqui, que a gente acabou criando com a discussão, e tudo que a gente está passando para vocês é basicamente uma análise fundamentalista. Tá? A gente só não falou isso aqui é uma análise fundamentalista. Mas só que o que a gente mais mostrou para vocês mesmo, a gente introduziu alguns conceitos e mostrou uma análise quantitativa, que a gente fala de número. É abrir o nosso balanço patrimonial, abrir nossa DRE e também comparar, tá? Isso a gente vai trazer um pouquinho mais para frente. Na fundamentalista, provavelmente vocês vão aprender o contrário. Alguém aqui está fazendo? Vocês começaram pelo qualitativo. O que vocês viram no qualitativo? Tá, mas tá. O que a gente viu até agora é o quantitativo, quando a gente fala de números, tá? Qualitativo é algo extremamente importante. E no qualitativo entra o que o Rômulo acabou de falar. Quando a gente vai analisar uma empresa, a gente precisa entender a sazonalidade dela. Por exemplo, não, mês passado, eu avaliei uma empresa do agro. E a ação dela, quando eu avaliei, estava em 9,90. Eu projetei, que é com valuation, que a gente vai mostrar aqui como é que faz. Na minha projeção, ela chega a uma valorização e chega até R$ 17 e pouco, tá? Que nem eu falei, no valor a gente trabalha com range, não é um valor específico, mas é R$ 17. Só que eu estou trabalhando com uma empresa do agro, e o agro tem sazonalidade pra caralho. Assim, porque a gente tem o nosso primeiro trimestre, a gente tem o nosso segundo, o nosso terceiro, o nosso quarto. A safra vai acontecer no primeiro e no quarto semestre, que eles vão plantar e colher, tá? Eu avaliei uma empresa que vende semente modificada, melhorada geneticamente, tá? Ou seja, os caras vão receber, aqui vai estar a maior parte da receita deles. Valeu. Aqui vai estar a maior receita deles. Aqui os caras, essa empresa, ela fatura 15 bilhões no ano. Não, ela fatura 20, na verdade. Aqui ela fatura, sim, 1 bilhão. Aqui ela fatura 3. E os outros 17, ela fatura tudo aqui. Então, a minha projeção não tá para. Eu não fiz a projeção do primeiro trimestre para o segundo. Então, assim, com a análise qualitativa, inclusive, tu vai conseguir entender o quanto tempo tu tem que segurar teu ativo. Tá? Mas agora a última coisa que eu vou trazer aqui para vocês é na análise, mas que a gente vai relembrar na próxima aula. Na análise fundamentalista,
da nossa qualitativa, a gente tem algumas coisas principais para entender, tá? Aí vai entender, basicamente, o setor e a gente vai entender a empresa. Basicamente, a gente vai ter que ter essas duas visões. No setor, a gente precisa entender como o setor funciona. Por quê? Que nem aquela coisa que eu falei para vocês na semana passada. Quando a gente avalia uma empresa de varejo, um mercado, eles vão ter uma margem líquida, que é o que vai sobrar de tudo que eles venderam, de 4%. Ou seja, se eles venderam R$ 100, eles vão ter R$ 4. Uma de tecnologia, sei lá, os caras fazem chip, eles vão ter uma margem de 30%. Entende? E a gente não pode comparar um setor com outro, a gente precisa entender o mesmo setor. Nesse setor, a gente precisa entender o geral, o global. É um setor que cresce? Quanto ele cresce ao ano? Quais são os principais drivers dele? O que move esse setor? Quem são os consumidores? Tá? E o que eles estão procurando? Daí, nisso a gente vai. E quem são os melhores países nisso? Tá? Porque, porque a gente vai entender quem são os maiores países e qual o tamanho deles de receita total, de receita bruta, para a gente entender no Brasil quanto a nossa empresa pode crescer, quanto o setor também pode crescer a partir do momento que a gente vê uma empresa, um setor já no longo prazo. Depois, a gente vai olhar para o nacional. Nacional, a gente vai ver quem são as principais empresas do nacional, o que eles vendem, quem são nossos competidores, e o que os consumidores nacionais daquele setor estão procurando. Porque o setor, diferentes setores têm consumidores finais diferentes. Simples de entender, né? Tipo, tem empresa que vende para outras empresas, ou seja, o consumidor final vai ser uma empresa, tem que vende para o consumidor final, o consumidor pessoa física, ou seja, uma pessoa física, eu, tu, Rômulo, qualquer um, vai consumir aquilo lá, tá? Basicamente é isso. E a gente vai começar a olhar para a empresa. Na empresa, a gente vai entender a estratégia dela, estratégia, modelo de negócio, modelo de negócio, como ela se encaixa no setor. A gente vai entender se ela tá num subsetor, num setor que realmente está crescendo, não está, blá blá blá. E a gente vai olhar aqui, a gente vai puxar o quantitativo e olhar para os números da nossa empresa. Tá? É basicamente essa. A forma como eu falei para vocês aqui é como eu faço uma apresentação de uma fusão, aquisição de uma empresa, de se deve comprar ou não uma empresa. Se vocês olharem, tá no Drive. Se vocês olharem, procurarem outras na internet, basicamente é isso aqui. E daí no finalzinho a gente tem uma tese, tá? Se deve investir, se não deve, enfim. Cara, basicamente é isso. Eu sei que é bastante conteúdo sempre, mas essa é a ideia do núcleo, tá? Só antes da gente encerrar, eu quero mostrar para vocês o nosso Drive. Vou abrir o Drive aqui. E daí eu libero vocês também, porque daqui a pouco também tem uma prova, né? Deixa eu abrir. Cara, no Drive eu juntei o máximo de material que eu tinha disponível. Com o passar do tempo, eu vou achando mais coisa. Quem quiser adicionar também, só adiciona e me avisa que a gente dá uma olhada no material. Mas são materiais de estudo, tá? Materiais desde o básico até o bem avançado, tá?
Aqui, núcleos, vocês vão entrar, vai estar núcleo da IB. Tem 5 abas principais, tá? Primeira, aqui a gente tem os slides de estudo. O primeiro é o que o Desconce falou na primeira aula, e esses outros são da Think. A Think é uma empresa que faz cursos de mercado financeiro, que um pessoal, a gente fez com eles uma imersão, e aqui tem um material bem bacana, tá em inglês. Ó, aqui como é que os três demonstrativos se ligam, é mais fácil de entender por aqui até do que meu desenho. O income statement é DRE, o cash flow é o fluxo de caixa e o balance sheet é o balanço patrimonial. Esses slides têm muito conteúdo mesmo, cara. Se vocês pegarem esses slides, sim, na real, se vocês pegarem, anotarem, prestarem atenção nessas aulas que a gente está dando, ou olharem, tipo, aula no YouTube, vocês vão bem numa entrevista de investment banking, tá? Eu estou usando isso como parâmetro porque tu tem que manjar disso aí para ir bem, sabe? Aqui no livro, eu botei o Investment Banking daquele Joshua Poor lá e do outro Joshua Rosenbaum, que é o que o Lucas Lisboa indicou pra gente no nosso workshop, tá? Então, para quem quiser se aprofundar, tá o PDF aqui. Outra coisa bacana é link para canal de estudo. Cara, tem material de graça por aí, bem bacana. Aqui, esse último eu botei separado porque esse cara é o Damodaran, ele é referência de valuation no mundo, tá? Ele é professor na New York University. Tem canal de dois brasileiros e tem canal de uns gringos que trabalham com banco de investimento, tá? Que ensinam... Cara, e lá eles falam até do dia a dia de, do trabalho deles até ensinar a fazer algumas análises, tá? E a última coisa, que assim, no final do núcleo, eu quero que vocês façam um trabalho. Outra hora eu vou explicar mais certinho sobre ele. E, cara, aqui tem essa última aba, se chama IB Immersion, que é a imersão que a gente fez com o Thiago e com o Marcos. O Thiago, diretor no RBC, e o Marcos, vice-presidente numa das maiores boutiques de investimento do mundo, tá? A gente tinha aulas semanais com eles ao vivo. A gente gravou todas as aulas ao vivo. E tá aqui, tá? Pô, cara, pra vocês saberem, cada um, eu e o Robson, a gente fez junto. Cada um pagou 2.000, tá? O que não tá aqui são as aulas já gravadas deles, de conteúdo. Só que as aulas já gravadas deles, coincidentemente, é exatamente o que eu tô falando aqui pra vocês. Tá? Então porra, quem não quiser aproveitar, tá errado. Tá? Basicamente é isso. As aulas eram para durar 2 horas. Vocês vão ver, as aulas duram 2 horas, às vezes 3. Vocês vão ver os caras assim, super bacanas. Às vezes dura menos, porque a gente lembrava de gravar no meio, tá? Então acontece. Só que o que foi essa imersão? A gente fez todo um memorando de vendas de uma fusão, que nem a gente falou semana passada, de 30 e poucas páginas. Eu tenho aqui, vou botar no Drive, só esqueci de botar. Eu mostrei para vocês no workshop, eu vou botar aqui no Drive. O trabalho, eu vou explicar outro momento também, mas o trabalho eu quero fazer isso, só que da forma mais simplificada e resumida possível. Tipo assim, poucos slides, de 5 a 10 slides, tá? A gente não precisa detalhar a ponto de 50 slides. E uma das coisas que vocês vão ver vocês vão entender quando olharem as aulas, é que quanto mais informação a gente conseguir botar da forma mais fácil possível em um slide, melhor.
Tá? Então é mais ou menos isso que eu quero fazer para vocês. Tem uma apresentação, a minha última apresentação eu fiz em 5, mas assim, a última eu fiz em 5, só que aquela não gostei. A outra eu fiz em 10. Ficou bem melhor. E eu quero que a gente faça um trabalho tipo esse aqui, sabe? 5, 10 slides e botar em prática tudo que a gente falou. A próxima aula eu vou falar para vocês, eu vou voltar um pouco sobre essas análises. Vou mostrar na apresentação como é que eu tipo, estruturei, como é que a gente estrutura uma análise e como ela é feita. Uh, Mostrar onde é que procura os demonstrativos, as informações, que é no site DRI, basicamente. E a gente vai avançar um pouquinho mais e olhar mais um pouquinho para o valuation. Tá? E daí, valuation, assim, é algo que eu demorei bastante tempo para entender. Eu demorei bastante tempo para entender alguns conceitos. Só que a minha ideia eu estruturei essas aulas para que no final delas vocês consigam fazer um valuation, sabe? Por mais merda que ele seja, a partir do momento que tu sabe, tu fez o teu primeiro valuation, a tua curva de aprendizado é muito grande. Porque tu vai entender o que poderia ter melhorado. É basicamente isso, sabe? E, e daí a gente vai trazer um valuation simples e a gente vai detalhando ele com o passar do tempo. Mas não é nada muito complexo. Nada muito mesmo. Mas basicamente é isso. Valeu, pessoal que está online, a Tainá aí. Vou parar a gravação. Por hoje, encerramos.